Olá, tudo bem, turma? Sejam bem-vindos à nossa continuação da aula sobre delineamento de experimentos, ou DOE. Nesta aula, nós calcularemos esse exemplo retirado do livro Montgomery Ranger, 2003, onde são três critérios: a taxa de alimentação, B, a profundidade do corte, né? E C, o ângulo do corte. E aqui nós temos a réplica 1 e réplica 2. Como são 2 elevado a k, sendo k o número de fatores, então 2 elevado a 3 ao cubo são 8. Com duas réplicas são 16 corridos ao todo. Então vamos aqui para o Excel. Então, o primeiro passo no Excel é o seguinte: são 3 fatores. Então nós temos 3 efeitos de primeira ordem, A, B e C. 3 efeitos de segunda ordem, A com B, A com C e B com C. E um efeito de terceira ordem, uma interação de terceira ordem, que é A, B, C. Tá ok? E aqui nós devemos construir todo o arranjo experimental da matriz X. Como isso é feito pelo Excel? Começamos assim, ó. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1 e 1. Agora vamos dobrar. Menos 1, menos 1, 1 e 1. Menos 1, menos 1, 1 e 1. Dobrando novamente. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1 e 1. Desculpa. Agora faremos uma multiplicação. A vezes B. Depois A vezes C. Depois B vezes C. E por fim, A vezes B e vezes C. Conferindo, A vezes B, A vezes C, B vezes C e a multiplicação em terceira ordem. Agora nós podemos arrastar. Como é feito o cálculo do efeito? Nós temos que encontrar a média do nível superior e a média do nível inferior. Como isso é feito? Nós temos que buscar aqui, primeiramente, do nível superior, onde tem 1, e somar com a variável resposta. Então, nós temos aqui, se fosse feito a 1, seria igual, já buscando o y-net, tá ok, pessoal? Seria 11 mais 13,5 mais 11,5 e mais 15 dividido por 4. Entretanto, ficaria um pouco trabalhoso esse cálculo para todos e muito fácil de errarmos. Então vamos usar a função soma-c do Excel. Vou aumentar aqui o tamanho. Igual soma-c. Vamos pegar a matriz X aqui, buscar um positivo e pegar o y médio. Colocar F4 para ficar constante. Dividido por 4, que é a média. A mesma coisa aqui, só que mudando para menos 1. Tá, ok? Agora basta arrastar. Aqui nós temos a média do nível maior, superior para o fator a média do nível inferior para o fator A. E aqui nós temos para todos os fatores. Deixa aqui em amarelo, para que vocês possam acompanhar. O efeito nada mais é do que a média do fator superior menos a média do fator inferior. Então o efeito é igual a esse menos esse. Esse é o efeito. E para fins do anual, vamos calcular também a média aqui. A média entre os efeitos superior e inferior. Ou seja, igual a esse efeito mais esse dividido por 2, que seria a média. Também é possível calcular um y em função de x, uma regressão. Nesse caso aqui, a função é estimada pela divisão por 2 do efeito. Então é igual o efeito aqui dividido por 2. E arrasta. E B0 aqui no caso, nada mais é do que a média
das respostas, tá ok? Esse é o B0, é a média das respostas. Então, nós precisamos agora verificar se esses efeitos são significativos ou não. Então vamos escrever aqui no Excel termos, que serão de A, B, todos os termos aqui, todos os fatores, né? Inclusive que são as interações. Depois o coeficiente, que foi buscado daqui, ó. Basta usar a função transpor do Excel. Aqui estão os coeficientes. E calcular agora o erro padrão do coeficiente. Que é esse carinha aqui. Como é feito esse cálculo? Por essa forma. 0,5 vezes a raiz de 1 dividido por n, sendo n o número de réplicas, vezes 2 elevado a k, o número de fatores, vezes a variância, tá ok? Então nós não calculamos ainda a variância. Como é feito o cálculo da variância? Vou colocar aqui em amarelo. Como nós temos uma réplica 1 e réplica 2, basta usar a função var do Excel. Vamos calcular a variância entre as duas réplicas. Tá ok? E o erro padrão é estimado pela média. Igual a raiz da média da variância. Esse é o erro padrão. Tá ok, pessoal? E como que se calcula o erro padrão do coeficiente? Por essa forma aqui, 0,5 vezes a raiz de 1 dividido por 2 vezes 2 elevado a 3. São 3 fatores, menos 2 vezes. Como esse aqui é o erro padrão, esse carinha aqui é o quadrado. Vamos obter 0,3903. Que vai para preencher esse vetor. E como que se obtém o t-teste? Nada mais é do que o coeficiente dividido pelo seu erro padrão. Tá ok? Esse é o t-teste. E o t-crítico? Como que se obtém o t-crítico? Nesse caso, o t-crítico é obtido pela seguinte forma. O GL aqui, o grau de liberdade, é o número de réplicas, o número de corridas, menos o tamanho do experimento. Então nós temos aqui GL igual. Então nós temos aqui, para que vocês possam entender. O número de corridas foram 16. Como o tamanho do experimento original é 8, então sobra 8. Então aqui vocês percebem por que quando não se tem réplicas, não tem testes significantes, não tem pivelo. Por esse fato aqui, ó. Se rodássemos apenas 8 vezes, ou seja, 8 réplicas, 8 corridas, então nós teríamos aqui 8 menos 8, grau de liberdade 0, ou seja, com grau de liberdade 0 não tem teste de hipótese. Ok, pessoal? Voltando aqui, como que obtém o t-crítico? Vamos usar a função invt do Excel, o invt, ok? Probabilidade de 5%. Grau de liberdade, 8, e arrastar. Então nós temos aqui 2,31 como sendo o t-crítico. Sempre que o t-teste for maior que o t-crítico, refuta H0. H0, o coeficiente não é significativo. H1, o coeficiente ou efeito é significativo. Também podemos calcular o pivelo aqui também, usando a função igual dist t. Grau de liberdade, x é o t-teste, ponto e vírgula. Grau de liberdade, 8. Número de caudas, 2. Perfeito, basta arrastar. Então vamos colocar em negrito aqui. Se fosse uma análise gerencial, a um nível de significância 5%, podemos afirmar que somente o efeito A e a constante são significativos. Os demais efeitos não são significativos. Essa é a análise inicial. Agora calcularemos o ANOVA. Primeiramente, montar a tabela do ANOVA. Vamos colocar aqui efeitos de primeira ordem, que são A, B e C. Segunda ordem, AB, AC, BC e ABC. O erro e o total. Esse aqui, total, seria a soma total dos quadrados, também conhecido como STQ. Ok? Então, como que se calcula? Faz aqui para A igual o número de réplicas, foram 2, vezes
A média, como foram 8, então nós colocamos a média por 4. Né? Então, 4 vezes o nível superior. Vamos colocar um parênteses aqui, 4 vezes. O nível superior menos a sua média ao quadrado, mais 4 vezes o nível inferior menos a sua média ao quadrado. Perfeito. 45,5625. Como que se obtém para B? Igual. 2 vezes 2, por quê? Foram duas réplicas. 4, por que é 4 aqui, pessoal? Porque foram para encontrar a média. Não são 8 corridas? Para encontrar a média, sobra o quê? 4, dividido por 4. São 4 níveis superiores e 4 níveis inferiores. Vezes a média de B. Desculpa. O valor superior de B menos a sua média ao quadrado. Mais 4 vezes o nível inferior menos a sua média. Faltou um parênteses aqui. O nível inferior menos a sua média ao quadrado. Pessoal, a sistemática de cálculo é a mesma para os demais, tá? Vocês podem ver que não muda, é a mesma. Então aqui o efeito de primeira ordem nada mais é do que a soma dos efeitos A, B e C. Grau de liberdade. No caso aqui é 1 porque só tem um efeito para A, um efeito para B e um efeito para C. Logo, o grau de liberdade para o efeito de primeira ordem é igual a 3. Tá ok? O cálculo é o mesmo para os demais. O efeito de segunda ordem é a soma dos efeitos AB, AC e BC, que equivale a 9, 18 e 75. Temos um grau de liberdade para AB, para AC e para BC. Logo, o grau de liberdade para o efeito de segunda ordem é igual a 3. Tá ok? ABC, só temos 1, então equivale a 5,025, com grau de liberdade igual a 1. Okay? Aqui nós não precisamos colocar efeitos de terceira ordem, a somatória, porque só tem 1. Ok? Agora nós temos que calcular o STQ, ou seja, a soma total dos quadrados. Para isso, nós pegamos aqui a variável resposta, aqui, réplica 1 e réplica 2. Encontra-se a média. Depois, cada elemento menos a média ao quadrado. Façamos para todos. E depois soma-se. Vamos obter 9,938. E vai para cá. Ok? E qual que é o erro nesse caso aqui? O erro nada mais é do que o STQ menos o ABC menos o efeito de segunda ordem menos o efeito de terceira ordem. 19,5. Importante. Por que o STQ tem grau de liberdade igual a 15? É simples. GL igual a número de réplicas menos 1. Que é o total. Por que menos 1? São 16 corridas. A média, por si só, pega para ela um grau de liberdade. Logo, restam-se 15 graus de liberdade para ser divididos entre os efeitos. Então, qual que será o GL do erro? É igual a 15 menos o ABC menos o efeito de segunda ordem, um somatório, menos o efeito de terceira ordem. Portanto, sobrou 8 graus de liberdade para o erro. Como calculo a média quadrática, a média da soma quadrática? Nada mais é do que o SQ dividido pelo GL. Fácil, né, pessoal? Vamos deixar aqui com 3 casos simulados para ficar um pouco visível. Como que calcula o F-teste? O F-teste, pessoal, atenção, é o MSQ dos efeitos dividido pelo MSQ do erro. Deixa como constante do erro, tá ok? Arrastando. Perfeito. Como que calcula o F crítico? Igual INVF probabilidade de 5%. Ok? Grau de liberdade. Esse grau aqui, ó. O segundo grau de liberdade é sempre o grau de liberdade do erro. Então deixa ele como constante, F4. Do erro, ponto e vírgula do erro, deixa F4 para que ele fique constante. Ok. E vamos arrastar. Então sempre que o F-teste for maior do que o F crítico, refuta H0.
Então, como calculo o pi-velho do ANOVA? Igual dist f, o x é o f-teste, grau de liberdade 1 é o GL aqui do fator, o 2 é o R do erro, o S é o GL do erro, deixa ele com F4 para ficar constante. E arrasta. Então aqui nós já sabemos que o efeito A é significativo, só ele que é significativo. Nenhum efeito de segunda ordem, vocês podem ver aqui, segunda ordem, pi-velho, foi super acima de 5%, ok? Portanto, não são significativos. Pessoal, esses métodos de cálculo servem para qualquer projeto de experimentos, fatoriais, de resposta e também Taguchi. Portanto, o cálculo também pode ser feito pelo Minitab. Tá, ok? Como que é feito o processo? Vamos aqui em Start, abrir o Minitab. Vamos agora em Stat, DOE, fatorial, criar fatorial. Fatores, são 3 fatores, A, B e C. Vamos trabalhar aqui com o full fatorial. Design. Número de réplicas, vamos trabalhar com 2 réplicas. E usar o full fatorial, não meia fração. Ok? Fatores, design, 2 réplicas. Ok. Fatores, vamos deixar numérico. Em options, não vamos deixar como randômico, vamos deixar como constante, tá ok? Para ficar um design igual feito no Excel. Ok. Vocês podem perceber que aqui nós temos um design da matriz experimental idêntico ao Excel. Vamos colocar aqui matriz Y como sendo a resposta. Vamos aqui no Excel e pegar essas respostas. Colar. Colar. Perfeito, agora vamos em Stat, DOE, fatorial, analisar o fatorial. Resposta é o Y, C8. E vamos verificar. Então, vamos para vocês entenderem. Aqui está a primeira parte do Minitab, ok? Que equivale a isso aqui do Excel que nós fizemos. Atenção, vocês podem perceber que os cálculos são os mesmos. Aqui tem os efeitos, está vendo aqui? Primeiro vetor, o vetor de efeito, que veio aqui do Excel. Esse aqui são os efeitos, deixa em negrito. Esses são os efeitos. Depois, a função, que é isso aqui, 1,68, 11,0625 a constante, está vendo aqui? 1,6875 para A, que equivale a esses valores aqui do Excel. E B0 está aqui. Agora vamos para os termos. Nós temos aqui o erro padrão do coeficiente, que deu 0,3903, que foi o mesmo obtido aqui. Deixa aqui com 4K decimais. Esse carinha dividido por esse aqui, nós temos o t-teste, que está aqui. Confere, né, pessoal? E o pi-velho. H0, coeficiente, o efeito não é significativo. H1 é significativo. Portanto, a constante é significativa e o fator A é significativo. Os demais não são. Há um nível de significância de 5%. Aqui nós temos o erro padrão 1,5615, que veio daqui, Tá ok, pessoal? É o mesmo, nós obtemos no Excel. O R quadrado ajustado, como que é obtido esse carinha aqui? Se vocês virem aqui no ANOVA, basta pegar 1 menos o erro dividido pelo STQ. 0,79 ou 79,02%. Confere? Perfeito. Ok? O ANOVA agora. Nós temos aqui dos efeitos de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Tá, ok? O efeito de A deu quanto? 45, 56 e 25. No Excel, pessoal. Deu o mesmo valor. Ok? Vocês podem perceber que no Excel é idêntico ao Minitab. Grau do erro, 8. Por que é 8? Eu falei para vocês anteriormente. Esse valor aqui nada mais é do que a média quadrática, tá ok? É esse carinha aqui dividido pelo grau de liberdade.
Aqui nós temos o f-teste, esse cara aqui é o f-teste, tá vendo aqui? Vocês podem ver que são valores idênticos ao obtido aqui. Vou deixar com duas casas decimais para vocês verem que 809, 1869, 433, perfeito, é o mesmo. E o pivelo, 0,08, confere? Confere, ok? Vocês podem ver que é a mesma coisa. Então, pelo ANOVA aqui, nós sabemos o que? Somente a interação, aliás, nenhuma interação aqui é significativa, somente o efeito A que é significativo. Além de delimitar, nós podemos aqui estático, DOE, fatorial plots. Vamos aqui verificar a interação. Vamos pegar todos e resposta C8. Mostrarei para vocês como que se avalia a interação graficamente. Sempre que houver as retas ficarem bem assim, tipo retas paralelas, ou seja, não paralelas, retas horizontais, quanto mais horizontal essas retas estiverem, significa que não há interação. E voltando aqui no pivelo, aqui vocês podem perceber, ó, A com B, pivelo 0,11, B com C 0,87, A, B, C, ou seja, não foram significativas, tá ok? Bom, pessoal, um abraço. A próxima aula será mostrado como fazer um DOE para pipocas, ou seja, vamos avaliar qual o melhor arranjo para fritar pipocas. Um abraço a todos, até a